Todos se encontraram? Amém? A palavra do Senhor está assim. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posto 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, sem saber que o sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, que quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe, e seus irmãos, e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Os irmãos podem se sentar, fiquem à vontade. Quero aqui, externar minha gratidão a Deus, o nosso diácono Eli, que fez esse convite, pôde estar aqui nessa casa, é uma honra, A gente não costuma pregar muito não, mas a gente fala de Jesus. Nós falamos aqui, nós temos intimidade com o nosso Pai. Então, nessa noite, trago um abraço do meu pastor, o professor Zé Lúcio, que também mandou um abração lá para você, tá? Mandou o pastor Edson está aí, viajando, que Deus venha guardar. Presbítero, é difícil, pregar do lado, então, meu Deus, mas Deus vai dar graça. Irmã Elizabeth, é uma honra dividir o altar com o Senhor, juntamente com a senhora. Deus venha continuar te abençoando, viu? O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, e nós, numa leitura rápida, nós tem dia que nós perdemos muitas coisas que esse texto nos mostra. Esse texto nos mostra muitas verdades que nós temos que aprender e aplicar no nosso cotidiano, para que nós venhamos ter uma vida, de bênção e de vitória. Hoje, primeira sexta-feira, que abre essa campanha em busca de vitória, e não tem vitória melhor e maior que Jesus estar em casa. Não é porque eu estou falando, mas sim porque os irmãos acabam sentir que Jesus já está na casa. Porque as irmãs louvaram, no hino da harpa, o testemunho, a irmã que leu aqui o salmo, que nós devemos celebrar ele com júbilo. Então, nós venha ter essa essência que Jesus tem que estar na casa. O texto que eu acabei de ler é um texto que tem aqui por título, aqui é a minha versão da minha Bíblia, João Ferreira de Almeida. Ele coloca as bodas em Caná, a água feita em vinho. Mas eu mudei a mensagem, o título da mensagem, aquilo que Deus colocou no meu coração, é que Deus lhe dê graça. Essa expressão, presbítero, quer dizer que Deus te dê graça, que Deus te capacite, que Deus faça algo na sua vida. É o que esse texto nos impõe, é que Ele faz algo para nós mesmo sem nós merecermos. Ele deve, por isso que a mensagem, o texto, o título dela é Deus lhe dê graça. Então esse título, ele parte desse pressuposto que Deus ele vai nos dar graça, porque Deus é um Deus de graça. E quando nós ouvimos o relato de João, no capítulo 12,
nós observamos que ele traz a expressão aí no primeiro versículo ao terceiro dia. Terceiro dia de quê? Dos relatos que ele já vinha narrando anteriormente, depois dele ter chamado a metade dos seus discípulos, 6 dos seus discípulos ali. Então aqui ele vai falar que é o terceiro dia. Fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E nós vamos observar que o milagre que Jesus foi fazer ali não é somente uma demonstração de poder. Não é somente uma demonstração de poder, mas sim um sinal. João coloca aqui no finalzinho do versículo 11 que é um sinal para demonstrar que ele é o Filho de Deus. Então que nessa noite, o Filho de Deus ele já está na casa. E quando ele já está na casa, o Deus ele traz alegria. Por isso que o título é Deus lhe dê graça, porque ele traz alegria, ele traz graça e ele também traz transformação, que nós vamos ver mais à frente. Quando Jesus está na festa, quando Jesus está na casa, participando, nós vamos observar que ao terceiro dia acontece algo extraordinário. Quando nós observamos em Gênesis, no capítulo de número 22, quando Abraão chega, ele olha de longe, ele olha lá assim de longe, ele vê o local de sacrifício, no terceiro dia. No terceiro dia ele olha, ele vê o local que ele teria que sacrificar o seu filho. Só que no terceiro dia há uma provisão de Deus. Quando nós observamos em Êxodo, capítulo 19, versículo 11, Deus ele vai falar para o povo que o povo tinha que santificar no primeiro e no segundo dia, porque no terceiro dia Deus ia descer do céu sobre o monte Sinai. Meu Deus! Todos esses relatos acontecem no terceiro dia. Quando nós olhamos para o livro de Oséias, no capítulo de número 6, versículo de número 2, Oséias vai falar ali que ao terceiro dia ele nos ressuscitará. Tudo relatos de algo que está acontecendo no terceiro dia. Quando nós olhamos para o livro de Mateus, no capítulo de número 16, versículo 21, está lá escrito que ao terceiro dia Jesus Cristo ia ressuscitar. Então esse terceiro dia aqui é uma provisão de Deus para a nossa vida nessa noite. Se você adentrou essa casa com a cabeça baixa, triste, eu venho te falar de um Cristo que ele vem na provisão certa. É um Deus de provisão que ao terceiro dia ele faz algo na nossa vida. E aqui está acontecendo uma festa. O primeiro versículo relata que é uma festa do judeu. E o judeu ele fazia festas, não é igual a nossa de hoje. Nós fazemos festa de casamento de um dia só. O judeu ele tem o costume de relatar uma festa. Eles costumam frequentar a festa 7 dias. Então uma semana da nossa semana, 7 dias de festa. E quando nós observamos isso, nós vamos ver em Juízes, quando Sansão casa, ali ele propõe um enigma, e os homens não conseguem discernir o enigma que ele faz. Então aqueles amigos dele vai falar com a esposa de Sansão, para ele, ela fica chorando a festa inteira do casamento. Conta-me o enigma, você não me ama, porque eles tinham falado que ia matar ela. Mas no sétimo dia, ele conta, eles revelam o enigma. Então, demonstrando que a festa do casamento dos judeus era de 7 dias. Quando nós vemos também Jacó, quando ele vai casar com Raquel, acontece ali que Labão engana ele, e quando ele levanta pela manhã, ele se encontra com Leia. Só que Jacó ele vai contra Labão e vai falar assim: mas eu trabalhei 7 anos por Raquel e você me enganaste, agora eu estou deitado com Lia. Então Labão vai falar: se você trabalhar mais 7, você casa com ela. Aí você vai ver a expressão que ele teve que esperar. Espere até que termine a semana desta festa e do casamento. Então o casamento deles, meus irmãos, aqui é uma festa de 7 dias, não é igual a nosso. E nós vamos observar que a mãe de Jesus,
João ele relata, não coloca o nome, em todos os 21 capítulos, João não coloca Maria como mãe de Jesus, ele só coloca a mãe de Jesus. Então eu vou usar essa mesma temática. A mãe de Jesus, ela está na festa. Por quê? Porque ela era alguém próxima do noivo, do esposo. Então ela está ali porque ela fazia parte da família. Alguns estudiosos vão dizer que ela fazia parte, ela é um parente muito próximo. E quando a mãe de Jesus está na festa, ela também convida, ok? Ela convida Jesus e os discípulos. Ali os discípulos não eram os 12, ainda não eram os 12, só tinha 6, porque Jesus não tinha chamado todos os seus discípulos. Quando nós observamos no texto que Jesus está na festa, só que na festa está acontecendo, na festa tem alegria, porque o vinho simbolizava alegria para os judeus. Então Jesus está na casa. Jesus ele está na casa, mas nós não estamos isentos de passar dificuldade com Jesus na casa. Muitas vezes as dificuldades vão vir na nossa vida, nós servimos ao nosso Senhor, mas nossas dificuldades vão vir, por quê? Porque Ele mesmo disse. A expressão que Ele usa é muito, para mim, ela me marca muito, porque ela fala assim: se alguém quiser vir após mim, deve negar a si mesmo, deve tomar a sua cruz diariamente e deve me seguir. Então não basta nós somente fazer um abandono do pecado, nós temos que seguir a Jesus. Não, porque tem muitas pessoas que aceitam Jesus hoje, só que elas só aceitam, mas deve renunciar ao eu, e Jesus está andando, Jesus está seguindo. Então nós temos que buscar a Jesus. Aqui falando que a mãe de Jesus, ela vai chegar para Jesus e vai falar assim: não tem vinho, eles não têm mais vinho. Observamos que essa festa era de uma família rica. Por quê? Porque tinha serviçais, tinha mestre-sala. Esse pessoal era dedicado, porque faltar vinho na festa era algo que eles não poderiam, de hipótese nenhuma, faltar. Podia faltar comida, podia faltar qualquer coisa, só que não podia faltar vinho. Então Maria preocupada, a mãe de Jesus preocupada com essa situação, ela leva a dificuldade, ela leva algo triste para Jesus, que era faltar vinho. Por quê? Porque Maria, a mãe de Jesus, ela amava aquela família, então não podia deixar que aquela família seja defamada na cidade. Então ela vem trazer esse relato, só que Jesus ele fala assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Observe que Jesus ele andava de acordo com a agenda de Deus. Tudo tem uma hora certa, tudo tem um momento certo. Tem hora que as dificuldades vai bater, mas na hora certa Deus vai se levantar em nosso favor. Por mais que Jesus pode estar na casa, pode estar na festa, pode estar no bar, mas nós não estamos isentos, porque Ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então nós temos que nos desprender dessa teologia, desse mundo, que achar que nós somos super-heróis, e crentes têm que ser super-heróis. E a mãe de Jesus, ela deixa claro para nós, que nós temos que levar as nossas dificuldades à pessoa certa. A dificuldade era certa, para a pessoa certa. Muitas vezes tem pessoas que passam dificuldade sozinhos, só que em 1 Coríntios, ele vai dizer: trazer as necessidades aos santos. Nós temos que todos os dias levar essa preocupação, esse medo, essa angústia, essa falta de direção, essa falta de força até Jesus. Porque Maria, a mãe de Jesus, ela vai levar a dificuldade certa para a pessoa certa. Então nós devemos levar nossas dificuldades para o nosso Senhor Jesus. Porque quando Ele fala: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora,
Só que a mãe de Jesus, Maria, ela dá uma ordem, não para Jesus. Ela não dá uma ordem para Jesus, ela dá uma ordem para os serviçais. Ela dá uma ordem que eu acato, que é: fazei tudo o que ele vos pedir. Meu Deus. Quando nós olhamos aqui que a obediência precede o milagre, nós vamos observar que Maria, ela dando essa ordem para os serviçais de fazer tudo que ele ia mandar, o nosso Senhor Jesus entende que agora já é chegar na hora, que agora, como ela deu essa ordem, Deus tinha autorizado ele iniciar, ele já tinha iniciado seu ministério, só não tinha feito milagre. Então aqui ele vai falar para eles: enchei, vai, enchei essas talhas. As talhas simbolizavam ali, né, para a purificação dos judeus, para ele lavar os pés e a mão. Só que ali Jesus fala assim: enchei. Jesus dá uma ordem. Maria tinha dado uma ordem, agora Jesus está dando uma ordem. Muitas vezes nós não queremos obedecer essa ordem do nosso Senhor Jesus. Por isso que nós muitas das vezes não recebemos um milagre, porque nós questionamos o nosso Deus. Nós queremos entender o que Deus está tentando fazer primeiro, para depois obedecer Ele. Só que Maria dá uma ordem aos serviçais, os serviçais estavam prontos a obedecer. Só que quando Jesus ele dá essa ordem para aquele pessoal, fala assim: enchei essas 6 talhas de água. Nós observamos que essas talhas eram para purificação, não era um local de pôr vinho. Só que os serviçais, eles vão e enchem. E eu me atentei no versículo 7, algo que me chamou muita atenção, que eles não enchem só até pela metade. Eu não estou entendendo, eu não estou vendo, isso não é local. Só que eles não entendem, eles não veem, mas mesmo assim eles enchem até em cima. Essas ali, os estudiosos, eles falam assim, retretas, ali falavam que era de 80 a 120 litros de água que cabia em cada talha. Então, quando nós vamos ver que eles encheram todas as talhas, era algo extraordinário, porque era muita água. Se nós colocarmos só 100, vai dar 600 litros de água. Então eles obedecem. E quando eles terminam de encher, o versículo 8 vai dizer que Jesus dá outra ordem: tirai agora e levai ao mestre Sala. E quando Jesus dá essa ordem, eles logo vão tirar e levar ao mestre Sala. Só que eles não estavam entendendo. Muitas das vezes Deus vai trabalhar na nossa vida sem nós mesmos estar vendo. Deus vai trabalhar no nosso caráter sem nós ter conhecimento daquilo. Quando nós observamos que eles obedecem, enche, tira e leva, é uma ordem para nós, que nós devemos obedecer à voz do nosso Deus. Mas muitas das vezes eu costumo dizer que nós somos sensíveis para ouvir. Para ouvir, nós somos sensíveis. Nós ouvimos o Espírito Santo falar, mas nós estamos com o coração endurecido para obedecer. Então nós temos todos os dias de estar com o coração, com os ouvidos atentos, porque Deus ele fala. E muitas vezes nós estamos desapercebidos no culto, em todos os locais. Nós entramos e achamos, falando, não, aquilo ali não dá em nada, aquilo ali não prega nada. Mas muitas das vezes nós não prestamos atenção. A bênção que nós temos está na pessoa dos improváveis. Deus costuma usar os improváveis para trazer a bênção para nós. Muitas das vezes o nome não vai ser citado, como o nome daquela serva, de Naamã, não foi citado. Muitas das vezes o nosso nome não vai estar no cartaz. Muitas das vezes o nosso nome não vai estar na agenda. Quando nós observamos o texto, nós vamos observar que Jesus está na festa, foi convidado. Só que ali ele espera
a dificuldade chegar. Ele já podia ter chegado no primeiro instante que ele chegou: vai faltar vinho, viu? Eu estou aqui. Eles conheciam, se vocês lerem no capítulo anterior, como rabi, como mestre. Ele não tinha feito nenhum milagre ainda. Esse é o que ia evidenciar que ele era o Filho de Deus. Então aqui não tinha acontecido nada. Jesus não tinha feito milagre algum. Só que ele poderia ter se apegado à vaidade de chegar ali e achar que ele era, mesmo ele sendo, ele achar o direito de falar: eu sou o Bambam, eu estou aqui, eu sou o cara. Então, mas ele chega humilde, ele está participando da festa, está comendo, está bebendo, só que a dificuldade chega. E tem horas que quando a dificuldade chegar, nós temos que estar preparados para obedecer ao nosso Senhor. Muitas das pessoas não recebem a cura, o milagre, não recebem a bênção, não recebem algo na vida, por quê? Porque não está disposto a obedecer. Porque se nós observamos aqui que Maria, ela dá uma ordem aos serviçais e eles acatam, e eles participam de um milagre extraordinário, que eles mesmos encheram aquelas valhas de água sem entender, sem ver. Então nós devemos também fazer algo para o nosso Deus, sem entender. Eu não estou vendo, mas eu estou evidenciando aquela ordem que Deus nos deu, porque Hebreus 11 ele diz que a fé é sentimento. Não, ele vai dizer que a fé é fundamento. Vai falar que a fé não é um sentimento, é um fundamento do que? Daquelas coisas que nós esperamos sem ver e sem entender. Então aqui, quando Deus, Jesus, ele der essa ordem para que ele leve até o mestre-sala, vamos ver que Jesus transforma completamente aquilo que nós colocamos em sua mão. Eles colocou água, só que Jesus pede para se tirar e levar o mestre-sala, levar o responsável da festa. O problema não era meu, foi o que ele disse para sua mãe: que tem eu contigo, o problema não foi eu que causei. E outra, não é chegada a minha hora ainda. Então ele coloca ali aquela necessidade certa. Nós temos que levar para a pessoa certa, que é Jesus. Todas as nossas dificuldades, as nossas tribulações têm que ser lançadas aos pés dele, porque quando nós colocamos a nossa necessidade nos pés dele, ele vai transformar, mesmo sem nós ver, mesmo sem nós entender. Ele vai transformar e vai nos surpreender, porque quando nós colocamos na mão de Deus, ele tem algo para nos surpreender. Observe que quando os serviçais estão levando, o mestre-sala vai dar um relato. Ele vai chamar o esposo e vai dizer: todos os homens põem primeiro o vinho bom, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. O mestre-sala não sabia de onde estava vindo o vinho, só que os serviçais sabiam. Muitas das vezes nós temos que colocar as nossas dificuldades. Deus ele está percebido para as nossas necessidades. Deus ele está olhando para nossas necessidades, né? Vazilar, nossa água. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então ele está percebido. O nosso Deus ele não está, desatento, ou dormindo, ou cochilando. Nós estamos passando por dificuldades, sim. Nós estamos sofrendo por alguma enfermidade, sim. Nós estamos doentes, sim. Mas mesmo assim nós escolhemos obedecer. Quando nós escolhemos obedecer, Deus me traz a memória agora de um servo dele que tinha de tudo. Tinha de tudo. Não estava no esposo, viu? Tinha de tudo. Mas certo dia Deus permissão. Não foi Deus que causou a dor, não foi Deus que causou a tristeza, mas Deus permitiu que Satanás se levantara contra a vida de Jó. Ele perde tudo, só não perde a esposa. Mas no momento que ela fala assim: amaldiçoa esse Deus e morre,
até ela já tinha desistido dele. Então nós temos dificuldades na nossa vida, tem uma hora certa. Jesus ele deixa claro para nós que tudo tem uma hora certa, e como ele andava no plano de Deus, ele estava andando de acordo com aquilo que o Pai queria. Ele vai falar assim: não é chegada a minha hora. Então, se não chegou a hora de nós chegar, ao diaconato, nós devemos continuar orando. Se não chegou a hora de nós subir para o presbitério, nós devemos continuar orando. Se nós não chegou a hora de nós subirmos para o evangelista, nós temos que continuar orando. Se não é o momento de nós sermos pastores, nós temos que continuar orando. Porque no momento certo, na hora certa, Deus nos capacita. E tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Tudo tem um tempo para que venha se cumprir na nossa vida. Mas nós temos que estar em quê? Na obediência da palavra de Deus. Nós temos que obedecer. Nós temos que estar disposto a ouvir e a obedecer. Todos os dias nós temos que levantar com a consciência que Deus ele vai nos usar, não somente para fazer coisas extraordinárias, mas Ele vai nos usar para fazer coisas simples. Graças a Deus. Então, continue servindo ao Senhor naquilo que Ele colocou. Se é sonoplasta, faça com excelência. Se é dirigir um culto, faça com excelência. Se é cuidar da igreja, da zeladoria, lavar o banheiro, ou se é na tesouraria, tenha que fazer com excelência. Por quê? Porque nós não estamos fazendo com o pastor Edson. É Edson, né? Nós estamos fazendo com o nosso Senhor Jesus. E aquilo que nós colocamos na mão dele, ele multiplica, transforma e nos surpreende. Quando nós cuidamos da obra, da casa do Senhor, ele multiplica e transforma aquilo que nós colocamos na mão dele, que é água, ele transforma em vinho. E não é somente um vinho qualquer, é um vinho que o mestre de sala ele se surpreende. Por quê? Porque o costume do povo judeu, decorrido do tanto de dia daquela festividade, daquele casamento, são muitos dias, são 7 dias. O costume era colocar os primeiros dias o vinho bom. Quando chegar no finalzinho, eles colocam o inferior. Então aqui nós temos que colocar todos os dias diante da mão do nosso Deus aquilo que é nosso. Tem dia que nós vamos conseguir vir com saúde. Eu estou com a garganta meio ruim também, mas nós colocamos na disponibilidade. Podia virar para ele e falar assim: hoje eu não vou não, porque minha garganta está ruim, eu não vou conseguir pregar. Mas o que eu coloco na mão de Jesus, Deus transforma e multiplica. E aquilo que nos surpreende. Então nós temos que colocar, mesmo fraco, doente, mesmo se nós estamos passando alguma dor, mas Jesus ele vem para trazer alegria. Jesus ele vem para trazer graça. E Jesus vem para trazer transformação. Esse texto aqui que nós acabamos de ler é que Deus lhe abençoe, Deus lhe dê graça. É um texto que nós temos que parar para meditar nele todos os dias, porque ele nos ensina muito, que nós devemos nos entregar por inteiro. Nós não devemos fazer igual o costume daquela época, que as pessoas colocavam nos primeiros dias o melhor e depois esfriavam. Nós temos que servir o nosso Deus hoje, amanhã e depois da manhã, com a mesma intensidade quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus. Porque Jesus transforma. Transforma o quê? Tristeza em alegria. Jesus ele transforma culpa em perdão. O nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele transforma o pecado em santificação. E quando nós falamos de santificação, a palavra grega para santificação é hagios, que dá a conotação de 3 palavras: separados, purificados e consagrados. Hoje nós estamos na terceira etapa. Hoje nós já fomos chamados, nós fomos separados, nós já fomos purificados pelo sangue e hoje nós somos consagrados ao Senhor. Então todos os dias nós devemos oferecer para Deus o melhor. O noivo ali acabou o vinho.
Mas eu entendi que muitas vezes a gente faz planos, projetos, arquiteta, mas muitas das vezes nós teremos os planos frustrados. Para quê? Para que Deus cresça em nossa vida. Porque ali, vai se principiar o sinal. Não é uma demonstração de poder. Jesus não queria aparecer com uma demonstração de poder. Por mais que ele fosse Deus, ele é Deus, ele veio humilde. Não, esse sinal é para principiar que eu sou filho de Deus. Quando nós olhamos para esse relato dessas bodas de Caná da Galileia, nós vamos observar que o nosso Deus, ele é humilde. Ele podia chegar na festa causando, nem diz o outro. Mas ele chega, ele come, ele bebe, ele se alegra. Mas quando a necessidade chega, ele multiplica. Ele transforma aquilo que eles colocam em suas mãos. Então nessa noite, que nós venhamos entender que o nosso Deus, ele trabalha com aquilo que nós temos. É o que nós temos. Observe que a água estava dentro da casa. As talhas, presbítero, estavam dentro da casa. Então ele trabalha com aquilo que nós temos. Então ele muda, ele transforma e nos entrega algo superior. Então coloque nas mãos do Senhor a sua, como eu costumo dizer, suas necessidades. Eu não consigo orar, não consigo ler, não consigo fazer, mas Deus, ele pode transformar essa necessidade certa, se nós levarmos a pessoa certa. Então a palavra de hoje é que nós venhamos ter essa consciência, para que ele venha trazer essa transformação. Você tem alguma área de sua vida que parece vazia, sem solução ou esperança? É simples, essa é uma pergunta. Então entregue a Jesus. O mesmo Cristo que transformou a água em vinho continua transformando corações, glória a Deus, família, história, para a glória de Deus. Jesus é o Filho de Deus, que traz alegria, graça e transformação. Então, mediante essa palavra, eu quero fazer uma oração com a igreja, para que nós venhamos todos os dias continuar santos, separados, purificados e consagrados. Quero chamar os irmãos que estão enfermos. A palavra do Senhor diz que quando tem alguém enfermo, que deve chamar quem? Presbítero. Ele tem a ordem e a autoridade de Deus para curar. Ele fala que vai colocar a mão sobre os enfermos.